Bom dia, maravilhosa! Estamos juntinhas aqui para mais um dia de propósito. Hoje, o sétimo dia dos nossos 21 dias de filhas alinhadas com o Pai. E hoje o tema é muito especial. Mais um dos temas, né, deste propósito, aonde fala alinhada com o propósito. Glórias a Deus. E hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 1 e o versículo 5, que vai nos dizer assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Nós vamos ver que muitas das vezes, nós não conseguimos compreender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Muitos passam a vida inteira tentando encontrar qual é o seu propósito. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o propósito, identificar áreas da nossa vida, identificar processos que passamos e entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, chaves preciosas. Então vamos lá. Você precisa entender que quando Jeremias diz que antes que você nascesse, ou seja, muito antes de você nascer, já havia um propósito de Deus sobre a tua vida. Você não nasce para daí sim viver um propósito. Muito pelo contrário, você nasce para cumprir um propósito. Muitas vezes nós falamos, né? Ana queria um filho, mas Deus precisava de um profeta. Ou seja, Samuel, quando nasceu, já nasceu com um propósito certo. E o propósito dele veio alinhado com o céu. A mãe precisava gerar, queria gerar, e Deus queria um profeta. Por isso que Samuel já nasceu com o seu propósito designado. Assim como Jeremias, ele já nasceu com o propósito de se tornar o profeta, a boca de Deus para aquela geração, para aquele tempo. Então, nós precisamos entender que quando nós nascemos, nós já nascemos para um propósito e não nascemos, vivemos para daí sim descobrir e ter um propósito para nossa vida. Antes de você nascer, quando você estava no ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito para a tua vida e você nasceu para cumprir este propósito. Deus, quando ele projetou você, Deus já sabia que havia pessoas que iam necessitar da tua existência. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu já nasci com o propósito de resgatar outras mulheres. Eu já nasci com o propósito de ser uma libertadora, porque Deus olhou e viu que lá na frente ele ia precisar de alguém para libertar outras mulheres. Por isso que eu nasci com um propósito. Só que no meio do meu propósito, né, no meio do meu processo, perdão, para que eu alcançasse o meu propósito e vivesse o propósito de Deus para minha vida, eu precisei passar por processos que me lapidaram, que me aperfeiçoaram para viver o propósito de Deus. Então, quando eu sempre compartilho com vocês, quando eu li o Salmo 139, isso gerava em mim uma grande tristeza, porque lá dizia que todos os dias da minha vida já tinha sido escrita pela mão do Senhor. E isso gerava em mim dor, tristeza, porque a minha história, qual era a minha história? A menina que nasceu sem pai, a menina que acreditou durante uma vida, praticamente, né? Mais de 17 anos, acreditou que não tinha pai, que não tinha opção de conhecer o seu pai. Uma mulher que durante 30 e poucos anos viveu achando que era um aborto frustrado, que não havia dado certo, porque acreditava nas mentiras de Satanás. Não sabia quem eu era. Enquanto eu não sabia a minha identidade, quem eu era, eu não conseguia
desfrutar do propósito de Deus na minha vida e viver o propósito que é libertar outras mulheres. Mas ao longo da minha caminhada, eu fui passando por processos que me trouxeram até o dia de hoje, me trouxeram e cada dia me aperfeiçoa no propósito de Deus. O propósito de Deus permanece, a diferença é que dia após dia eu vou sendo aperfeiçoada por Deus para viver plenamente o propósito dele na minha vida. Então eu preciso entender, primeira chave de tudo, eu preciso entender que eu eu já nasci com um propósito, eu nasci para viver um propósito. Eu não simplesmente, depois de tudo que eu passei, é que vai existir um propósito. Não. Quem você é já é parte do propósito de Deus. Entenda que as suas características, as suas virtudes, elas já fazem parte do propósito de Deus. Tudo em você já faz parte. Tua história faz parte do propósito de Deus. E nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente, tá? Então, nós precisamos entender que nós viemos com um propósito e que o inimigo da nossa alma vai lutar todos os dias da nossa vida para que nós não venhamos descobrir o nosso propósito aqui na Terra. Sabe por que a luta dele é tão grande? Porque uma mulher alinhada com o seu propósito, alinhada com o céu, é uma ameaça para o inferno. Você é uma ameaça para o inferno quando você entende a sua identidade e vive o seu propósito. Entendeu? Você tem uma identidade, você tem um propósito para viver e você tem um destino final, que é o céu. Por isso que o inimigo da nossa alma luta todos os dias, porque uma mulher alinhada com a identidade, alinhada com o seu propósito, ela é uma arma, ela é uma ameaça para o inferno, para os projetos de Satanás, porque tudo que ele quer é nos silenciar, nos paralisar, nos tirar a visão. É isso que ele quer fazer. E para ele poder fazer isso, ele não pode ter pessoas libertas ao redor daqueles que ele quer escravizar. Quando você se torna uma mulher que entende a identidade, entende o teu propósito, você alinha, você cura, você liberta, você é um instrumento de cura para a vida de outras mulheres. Nós falamos sobre as nossas emoções, a importância de gerenciar as nossas emoções, porque gerando as nossas emoções, nós entendemos os propósitos de Deus, nós lidamos, nós alinhamos com o tempo de Deus e nós somos uma ameaça para o inferno. Aleluia! Tá vendo como é importante você entender a tua identidade? É importante você seguir cada ministração dia após dia, porque uma ministração completa a outra. Vamos lá. O que é propósito, Ana? Propósito não é posição, propósito não é fama, propósito não é status, propósito não é performance, mas sim, propósito é obedecer a Deus naquilo que você foi chamada para fazer. E só você pode fazer. Entenda, tem pessoas que só serão alcançadas através da tua vida. Tem pessoas que Deus já designou para serem alcançadas através de você. Todas as vezes que você paralisa, todas as vezes que você não cumpre o seu propósito, pessoas ao teu redor deixam de ser alcançadas. Se Elias permanecesse naquela caverna, se Elias não se levantasse, não vivesse as emoções, não permitisse viver o que ele estava sentindo, mas se ele ficasse paralisado na sua dor, ele não iria cumprir o propósito na vida de Eliseu. Eliseu só foi alcançado porque Elias se posicionou, porque Elias entendeu que precisava viver as suas dores, mas precisava se levantar e seguir adiante. Aí quem ele encontra logo depois da caverna, logo depois que ele passa pela frustração, pela dor, pela ansiedade, pela tristeza, pela angústia que ele vivencia, que se ele se levanta, quem ele encontra lá na frente? Eliseu. Então entenda que tem propósito que só você vai poder cumprir. Tem pessoas que só você vai poder alcançar.
O posicionamento na tua família, na tua casa, vai gerar um alcance na tua família. Tem pessoas que só vão ser alcançadas através do teu posicionamento de se levantar e viver o propósito de Deus para sua vida. E assim você vai alcançar outras vidas, principalmente as da tua casa. Então eu entendo que não é performance, não é fama, não é status, mas é obedecer naquilo que somente você pode fazer, porque somente você carrega o propósito de Deus. Entendeu? Existe uma medida certa para o propósito de Deus na tua vida. Nós vamos ver que Jeremias, ele já nos mostra que o propósito, o nosso propósito, ele já começa lá no céu, ele começa em Deus. Deus vai olhar e vai planejar você com detalhes para um determinado tempo, para uma determinada geração, para um determinado propósito. O seu nascimento não é em vão. Você carrega dentro de você o propósito do Deus Altíssimo. Então vamos ver que propósito não se constrói, ele se revela. Como que ele vai se revelar? Ele vai se revelar através dos processos que você passou na sua vida. Vamos lá, primeiro de tudo, propósito. É o motivo da sua existência. Você está aqui por um propósito. Você não, o teu propósito não é aquilo que você faz, mas é quem você é em Deus, para o que você foi criada. Ou seja, o propósito é dentro de você. Segundo, um questionamento muito grande. Pastora Ana, como que eu consigo entender o meu propósito? Existem muitas mulheres que vivem com dúvidas sobre o seu propósito. Por que que elas vivem com dúvida? Primeiro de tudo, porque não sabem a sua identidade. Quando não sabe a sua identidade, não consegue entender o propósito. Por isso que você precisa lá na primeira ministração, entendendo, alinhada com o coração de Deus e alinhada com a identidade. Você precisa entender quem você é, sem rótulos, mas diante do Senhor quem você é. Não sabe o propósito quem não sabe a sua identidade. Segundo, mulheres que não tratam suas feridas emocionais, elas têm dificuldade de viver o propósito de Deus, de entender qual é o propósito de Deus na sua vida, porque elas não enxergam o propósito, elas enxergam a dor, elas não enxergam o propósito, elas enxergam a frustração, elas não enxergam o propósito, elas enxergam os abusos. Então, quando eu não sei quem eu sou, quando eu enxergo através das minhas feridas, os meus traumas, eu não consigo identificar o meu propósito em Deus. Terceiro, a comparação é uma grande inimiga do propósito, porque quando eu fico me comparando ao outro, eu deixo de viver a plenitude da minha identidade e do meu propósito, porque eu fico na comparação, e às vezes a comparação nem vem de mim mesmo, mas vem dos outros. Só que quando eu não sei quem eu sou, a minha identidade, o meu propósito, eu dou ouvido aos outros e eu passo a viver de comparação de terceiros. Último ponto que impede que eu identifique o meu propósito em Deus: intimidade com Deus. Quando eu não tenho intimidade com o Senhor, eu não consigo saber o meu propósito. Entenda, a intimidade é a raiz, é a base, é o fundamento da filha de Deus. Sem intimidade, sem conversar, sem parar para ouvir, nós não conseguimos entender qual é o propósito de Deus. Nós passamos, quando eu não tenho intimidade com Deus, eu passo a agir por emoção, por sentimento e não por propósito. Então, esses 4 fatores são o que gera dúvida em uma mulher
para saber o seu propósito. Então, se eu quero saber qual é o meu propósito, primeiro de tudo, eu preciso entender a minha identidade. Segundo, eu preciso tratar as minhas dores, as minhas emoções, as minhas frustrações. Terceiro, eu não posso viver de comparação, nem a comparação minha e nem por opiniões e comparação dos outros. Quarto, intimidade com Deus. Esses 4 fatores é o que me impede de viver a plenitude do propósito de Deus e identificar qual é o meu propósito em Deus. Então, identificando esses 4, se você não sabe quem você é, se você vive uma vida de emoções não tratadas, se você vive de comparação e você não tem intimidade com Deus, isso são fatores que vai te impedir de viver o propósito e entender, identificar o propósito de Deus na tua vida. Como que eu vou descobrir, pastora Ana, o propósito de Deus na minha vida? Eu já tenho identidade firmada, eu já tenho feridas emocionais, já não tenho mais feridas, só tenho as cicatrizações, né? As cicatrizes das feridas. Eu não vivo por comparação e eu tenho uma vida de intimidade. Como é que eu vou identificar, pastora Ana, qual é o meu propósito? Primeiro de tudo, busque ter uma vida de intimidade com Deus. Por que é tão importante nós buscarmos uma vida com intimidade a Deus, para entender o meu propósito? Nós vamos ver que Jeremias vai dizer assim, ó, antes de eu nascer, antes que você nascesse, eu escolhi, eu o separei e eu designei profeta às nações. Ou seja, quem é que entregou a Jeremias o propósito dele? Deus. Então, quem é que tem o meu e o teu propósito? Deus. Então, como é que eu vou buscar e entender o meu propósito? Com o dono do propósito. O propósito da minha vida está no coração de Deus. Então, é Ele que vai me direcionar, é Ele que vai falar. Ele é o único que pode revelar o meu propósito. Para isso, eu preciso fazer o quê? Buscar a Ele. Jeremias 33 vai nos dizer assim, ó, clama a mim e respondei-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, ele está dizendo, clama a mim, busca em mim e eu vou revelar o meu propósito para a tua vida. Por isso que esse fundamento, essa raiz, que é a intimidade em Deus, vai fazer com que você entenda o teu propósito. Segundo, olhe, tá? Olhe para os teus dons, para as tuas paixões, olhe para dentro de você. O que você faz com alegria? O que você faz e você diz, eu faço com gratidão isso. Isso não precisa nem me mandar porque eu já estou fazendo. Olhe o que é que te move, o que te impulsiona, o que é que te indigna, que te deixa indignada. Ai, eu não suporto a falta de paixão, de compaixão com o próximo. E eu não suporto, isso me machuca, isso me deixa indignada. Eu gosto de ter compaixão, eu gosto de ir lá e ajudar, eu gosto de servir. Você precisa olhar para dentro de você, o que te move, o que te deixa indignada, porque tudo isso vai fazer parte do propósito de Deus na tua vida. As essências você já carrega, lembra? Você já nasceu com um propósito, o propósito está dentro de você, você carrega o propósito, só que você precisa olhar para os teus dons, para os teus talentos, o que você faz com amor, o que você arde o teu coração, você precisa identificar isso. Terceiro, observe quais foram os os processos de Deus para a tua vida. Quais foram os processos que você passou ao longo da tua caminhada? O que você carrega? Pastora Ana, eu carrego, vou trazer por mim, eu carrego comigo abusos, tantos emocionais, físicos, espirituais. Eu carrego um histórico de abuso. Eu carrego um histórico de rejeição, de abandono. Eu carreguei por muito tempo, né? Esses históricos. Eu tenho nos meus processos vencidos a falta de caráter, a mentira. Eu era uma mulher que a mentira fazia parte de mim. A falta de verdade, a falta de caráter fazia parte de mim. Eu precisei ser moldada no meu caráter,
Eu precisei ser moldada na minha forma de me comportar. Eu precisei ser moldada na forma de falar. Eu precisei ser moldada na minha conduta, vestimenta. Eu precisei ser moldada. Eu precisei passar por uma separação. Ah, pastora, mas isso foi escolha tua? Foi. Eu tenho livre-arbítrio. Tudo aquilo que eu planto eu colho, mas são processos que eu precisei superar ao longo da minha caminhada. Com muito histórico de rejeição e abandono, eu buscava por aceitação. E eu precisei entender quem eu era em Cristo para ser curada na minha paternidade, na minha identidade. Hoje, o meu propósito é levantar outras mulheres, é liderar mulheres, é mentorear mulheres. Hoje eu carrego comigo superação de abusos, superação de rejeição, de abandono, de aceitação. Eu carrego comigo curas, né? Processos na área de casamento, maternidade, emocional. Então, tudo isso faz com que seja um combustível para hoje viver o propósito, que é libertar outras mulheres através da palavra, através de posicionamento, ensinando outras mulheres desde pequena, né? Sempre trabalhei com 9, 10 anos, já trabalhava fora. Carrego comigo liderança desde os meus 19 anos até os meus 30 anos, liderando na empresa. Então, hoje, tudo isso eu olho para trás e eu vejo que Deus já estava me capacitando para uma liderança espiritual. Todas as minhas dores, os processos, a superação que eu precisei passar foi para hoje poder estar aqui para você e dizer, e não só dizer, mas ter autoridade nas áreas em que eu fui curada para libertar você. Então, o meu propósito de vida tem a ver com os processos que eu passei. Então, olha, quais foram os processos que você passou? Se for necessário, anota. Superei vícios, passei por processo de rejeições. Começa a anotar, que isso vai todos os processos que você passou vai apontar para o propósito de vida que Deus tem para você. Quarto, comece aonde você está. O propósito não é revelado de uma vez. Deus revela no caminho. Por isso que os processos apontam ao propósito. Vamos lá. Quarto ponto da nossa ministração de hoje. Mentiras que nós precisamos romper. Quais são as mentiras que contam uma para nós referente aos nossos processos, referente ao propósito que Deus tem na nossa vida? Vamos lá? Primeiro de tudo, primeira mentira que nós precisamos romper na nossa vida para viver o propósito de Deus. Eu já errei demais. Deus não pode me usar. Mentira! A graça de Deus, ela é poderosa para transformar histórias. Exemplo, a Maria Madalena, a mulher samaritana, Raabe, Ruth. Olha a graça transformadora de Deus, o poder que Deus tem em transformar as nossas histórias. Não é os nossos erros que definem, mas é a graça de Deus. À medida que eu me arrependo e entrego a minha vida ao Senhor, isso é transformador. Próximo ponto. Próxima mentira. Sou simples demais, não tenho dom. Mentira do diabo para paralisar o propósito de Deus na tua vida. Moisés, ele era gago. Gideão era pequeno e venceram. Lideraram homens que na sua simplicidade, na sua fragilidade, né? Imperfeição. O que Deus faz? Deus capacitou aqueles que Ele chamou. Então, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai capacitar os teus dons. Ele vai usar a medida exata que você tem para transformar, porque não se trata sobre você, não trata-se de você. Trata-se sobre o poder de Deus através da tua vida. Não é sobre você, mas é o que você tem. Os poucos pães que você tem. Os poucos pães e peixes que você tem, quando você entrega na mão do Senhor, Ele vai potencializar, porque é sobre
a graça dele através de você. Ele te capacita. Terceira mentira, já passou o meu tempo. Mentira do diabo. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com o tempo cronos. Deus não trabalha com o cronológico. Deus trabalha com o tempo kairos. E o tempo kairos é o tempo perfeito de Deus. Então, para de dizer que já passou o teu tempo, que isso não é para você, porque isso, você já não tem mais idade para isso. Para! Deus tem o tempo perfeito, tempo kairos. Enquanto você fica se mutilando, dando desculpa, dando ouvidos para mentiras de Satanás, você está deixando de viver o propósito de Deus na sua vida. Vamos lá? Agora que a gente já entendeu quais são as mentiras que nós precisamos romper, nós vamos para os frutos que vai revelar que uma mulher vive o propósito de Deus. Nós começamos lá entendendo sobre o propósito, nós entendemos o porquê que muitas mulheres não entendem o propósito de Deus na sua vida, nós identificamos as mentiras, nós identificamos como descobrir o propósito de Deus na nossa vida. Nós fomos agora no quarto ponto, que foi as mentiras que precisamos romper. Nós vamos para o quinto ponto. Qual é o quinto ponto? Frutos de uma mulher que vive com propósito. Quais são? Como identificar se eu já estou vivendo os propósitos de Deus? Primeiro de tudo, ela tem paz e convicção naquilo que ela faz. Segundo, ela é bênção por onde quer que ela passa, independente do ambiente, da situação, ela é bênção. Terceiro, ela edifica outras mulheres. Quarto, ela suporta os processos, os desertos, sem perder o foco, mas permanece firme, porque ela está vivendo ali o propósito de Deus. Quinto ponto, ela vive para a glória de Deus e não para si. Ela não vive para se glorificar, ela vive para glorificar o nome do Senhor. Então, esses são os cinco pontos de uma mulher, os frutos, né? Os 5 frutos de uma mulher que vive o propósito de Deus. Agora eu quero te convidar para você refletir. A gente já passou aí os 5 fatores, né? Entendendo o propósito, entendendo por que muitas mulheres não vivem os propósitos de Deus, como descobrir o propósito em Deus, as mentiras que precisamos romper e os frutos da mulher que vive o propósito de Deus. Eu quero que você reflita. O que é que te move? Se você quiser anotar, você pode anotar. O que é que tem te movido? O que tem te impulsionado? O que te paralisa? O que você sente que Deus está te chamando para você fazer, mesmo que você não queira, mesmo que você está resistindo, mas Deus tem te impulsionado para fazer. Quando eu comecei a minha caminhada, e verdadeiramente eu aceitei a Cristo, quando eu era convencida, não era quando eu aceitei a Cristo, porque teve um tempo na minha vida em que eu brinco, né? Eu não era convertida, eu era convencida. Então, quando eu era convencida, eu queria fazer do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu achava que era. E eu queria muito cantar. Meu Deus, como eu queria cantar. Mas, gente do céu, quando eu ia cantar, eu sempre brinco, era o momento em que Deus permitia os irmãos ir para o banheiro, né, e tomar uma água para se preparar para a palavra, para um outro momento. Porque eu cantando, minhas amadas, era bênção de Deus. Mas eu queria cantar, eu queria ser uma cantora, eu queria ser adoradora, eu queria ser uma levita, eu queria ter CD, eu queria ir para grandes conferências, cantar, congressos, né? Naquela época, congressos, cantar, eu queria ser cantora. Quando eu me achava, né? Quando eu vivia no achismo. Quando verdadeiramente eu comecei o processo de Deus na minha vida, que eu aceitei Cristo verdadeiramente, uma transformação, metanoia de dentro para fora, eu comecei a ser impulsionada, né? Eu entendi que não era da forma que eu queria fazer as coisas, mas era da forma que Deus queria. Porque lá atrás, quando eu era convencida, quando eu tinha 17 anos, eu recebi uma profecia de que eu levaria a palavra de Deus aos 4 cantos. E eu lembro que no meu achismo, eu dizia, você não sabe de nada, né? Eu fosse ser cantora, eu vou cantar. E quem eu sou hoje? Pregadora.
pregadora da palavra do Senhor, uma ministra. Lá atrás, o Senhor já estava revelando seu propósito, mas eu não tinha maturidade para entender. Eu queria fazer do meu jeito. E eu quero dizer algo para você. Muitas das vezes a gente foge do propósito de Deus porque a gente não quer viver processo. A gente quer pular processo. A gente quer agir na nossa imaturidade. E agir na minha imaturidade, fez com que eu passasse por caminhos que eu não precisava ter passado. Se eu não tivesse sido teimosa, se eu não tivesse resistido, se eu não quisesse fazer na força do meu braço, no meu achismo, nos meus sentimentos. Eu precisei. O propósito de Deus sempre permaneceu aqui. Era só eu ter vindo aqui, ó. Mas eu quis fazer do meu jeito. Então eu precisei ir pra cá, eu precisei ir pra lá, eu precisei ir pra cá, pra chegar aqui. Eu precisei passar por lutas e processos na minha vida que poderiam ter sido mais leves. Mas eu quis fazer do meu jeito. E eu precisei passar por processos dolorosos. Mas eu passei por esses processos e hoje eu olho para trás, eu não olho com culpa. Eu olho e digo assim, ó, obrigado, Senhor. Porque mesmo que eu fugi do teu propósito, mesmo que eu fugi dos processos, a tua graça, ela me alcançou. E no meio do lodo, da sujeira, o Senhor olhou para mim e disse assim, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Eu sei que hoje tu tá se sujando, tu tá se lameando. Ei, mas eu vou te lavar. Eu vou purificar você. Eu vou mudar a tua história de uma forma que tu não tem noção, guria. Ah, menina. O que eu tenho pra ti é tão lindo. Por que você quer se sujar? Mas vai. Eu te dou o livre-arbítrio. Vai. Só que eu tenho propósito contigo. Eu tenho um chamado, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Tu és minha. Tu pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, mas tu és minha. O meu propósito é muito maior. E eu sei, porque eu conheço o teu coração, eu conheço a tua essência. E eu sei que tu vai vir para mim. E quando você vier, eu estarei pronto para te lavar, para te purificar. A colheita vai existir, porque você plantou. E eu sou um Deus de lei. Não negocio as minhas leis, os meus princípios, quem plantou colhe. Mas o teu arrependimento, o teu posicionamento diante dos processos vai ser fundamental para você alcançar. Para alguns vai ser fácil, foi rápido. Mas só você e Deus, só eu e Deus sei o quanto eu precisei descer. O quanto eu precisei ser desconstruída, as minhas irmãs, para hoje estar aqui falando com vocês. Para hoje carregar essa autoridade do céu para dizer que Deus muda a história. Deus muda cenário, não é o teu passado que vai paralisar. Porque Deus usa até as dores, as frustrações para transformar em ferramenta de libertação para outras vidas. Então não diga que você está velho demais, não diga que Deus não pode fazer na tua vida. Não olha pela perspectiva humana, olha pelos olhos espirituais. Deus muda história. Deus muda. Oh, aleluia! Então nós vamos fazer o seguinte para a gente concluir. Nós vamos fazer o ato de ativação. O que é ativação? É o desafio que tu tem por fazer. Para você conseguir, eu tô te ajudando, eu tô te dando ferramenta. Eu tô nesses 21 dias trazendo conhecimento para tua vida e ferramentas de ativação para você. Então hoje,
o desafio para você é fazer o quê? Orar com sinceridade. Talvez você tenha vivido uma vida que você questiona Deus por quê, para que eu nasci, qual é o propósito, o que Deus tem na minha vida, e até hoje não orou, pedindo ao Senhor com sinceridade. Então, o primeiro passo, ore com sinceridade. Diga assim, ó, Pai, o que o Senhor colocou dentro de mim que eu preciso entender e ser despertada? Ore com sinceridade. Deus, qual é o propósito que tu tens? O que tu tens para mim? Ore com sinceridade. Segundo, escreva. Escreva. Para pensar. O fator de você parar para olhar para a tua história e pensar é fundamental. Então você vai escrever coisas que você faz com facilidade, temas, áreas que queimam na tua vida. É educação, é liderança, é criança. Eu gosto de coisas artesanais, né? Eu gosto de ensinar. Escreva. Escreva também os dons que outras pessoas reconhecem em você. Às vezes alguém chega para você e vai dizer assim: ai, irmã, tu fala tão bonito. É gostoso te ouvir. Irmã, como você escreve bem. Como você se expressa pela escrita. Irmã, quando você faz aquela comida, aquela comida, minha irmã, traz uma alegria. Quando você me abraça, o teu abraço tem aconchego. As tuas palavras me impulsionam. Você tem uma facilidade de ensinar, de me impulsionar. Escreva. Áreas que as pessoas identificam em você. Dons que as pessoas dizem para você. Terceiro, faça essa pergunta sincera para você. Eu estou escondendo o meu propósito por medo, por comparação ou por comodismo? Porque às vezes a gente esconde. A gente sabe o propósito de Deus na nossa vida, sabe através de profecia, porque Deus fala através de profecia, através da palavra dele, a Bíblia, ele fala qual é o teu propósito. Se você começar a dizer assim, qual é o meu propósito, vai abrir. Eu já questionei várias vezes assim, o meu propósito. E como que eu descobri? A palavra do Senhor, sempre trazendo assim, eu ia abrir a palavra profeta. E o Senhor trazia profeta atrás do profeta. Eu parei de me esconder. Porque eu sei que eu sou profeta do Senhor. Eu sou boca de Deus. Eu sei que há uma autoridade para trazer vida, para construir. Mas também a minha palavra, ela traz confronto. Por muito tempo eu questionei a forma que eu ministrava. Porque as palavras, eu brinquei ontem com as meninas, é caldo grosso. Tanto que eu prego, mas dificilmente eu prego para criança. É muito. Não tenho chamado para pregar para criança, porque a forma que eu prego para criança é chumbo grosso, é caldo grosso. Então, a forma que o Senhor me chamou é como profeta, é para confrontar, é para construir. Então, eu preciso entender que muitas das vezes vou gerar medo, eu tenho medo, né? Mas a palavra do Senhor, ela me falava, profeta, profeta, eu entendi. Outra coisa, eu comecei a buscar, Senhor, já entendo que é liderança, mas é liderança para casais, é liderança para família, o que que é? Comecei a orar e jejuar e buscar. Deus usou 3 mulheres, 3, durante um propósito que eu fiz para falar que era liderança de mulheres. Então eu entendo que o meu propósito é liderar mulheres. Então eu preciso trazer isso e entender como que eu me movimento. Deus vai falar através da palavra, através da profecia. O que Deus já falou para você? Quando eu comecei a minha caminhada, Deus falou que eu ia pastorear. Deus me deu sonho, deu num campo verde, um verde lindo, e eu sentada lá na ponta olhando aquele gramado. E no espiritual a gente sabe que o gramado é o pastoreio. Então, assim, Deus falou comigo por sonho, usou pessoas para falar comigo através de profecias lá atrás. E eu fui me preparando, buscando, entendendo, deixando a ansiedade de lado, mas confiando no tempo certo o Senhor ia fazer. E o Senhor está fazendo. Eu sei que ainda tem um caminho para chegar, porque eu sei o que Deus falou para minha vida. Eu sei que tem um caminho, e nesse caminho vai ter o processo. E nesse processo eu vou ser aperfeiçoado. Mas o Senhor fala qual é o propósito dele na nossa vida. Então busque na palavra,
Traga à memória o que Deus já liberou pela tua vida. Se Ele falou que você ia adorar, que através do teu louvor Deus ia libertar, que através do teu ensino Deus ia trazer alinhamento. Então tudo isso faz parte para você conseguir entender o propósito de Deus para tua vida, ser direcionada. Amém? E último passo, declare com fé. Você vai declarar: eu não fui chamada para sobreviver, eu fui chamada para viver o propósito do Senhor. Eu não fui chamada para sobreviver, eu fui chamada para viver o propósito do Senhor, o propósito eterno. Amém? Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós estamos aqui no 7º dia de propósito, aonde o nosso propósito é 21 dias alinhadas com Deus, com o Pai. E hoje, Senhor, o alinhamento é com o propósito. Nós entendemos que o propósito, nós já nascemos com o propósito. Nós já nascemos com ele, Pai. Nós já carregamos o teu propósito dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a identificar quais são, Pai querido, os processos que nós passamos que nos conduziram ao propósito. Qual é o propósito que tu tens para a nossa vida? Que no dia de hoje essas mulheres tragam à sua memória quais são as áreas que elas, Pai querido Senhor, já foram declaradas sobre elas. Quais foram as profecias entregues? Quais são as palavras que o Senhor tem dito a elas, Pai? Para que elas venham entender o propósito. Porque só suporta o processo, Pai, quem entende o propósito lá da frente. A gente só suporta porque sabe que tem um propósito, e o propósito maior de todos, para todas nós, é sermos conduzidas ao céu, Pai. Nos ajuda a viver, Senhor, o teu propósito aqui na terra. Traz, Pai querido, ao coração dessa mulher no dia de hoje, qual é a área, qual é o propósito, aonde o Senhor quer usar elas, Pai. E que elas possam desfrutar da identidade delas, Pai. Desfrutar com autoridade da identidade que conduzirá elas, Pai, ao propósito, Senhor. A viver o propósito que o Senhor já designou antes mesmo que elas nascessem, Pai. Para que assim nós possamos chegar no nosso destino, Senhor, cumprindo o propósito estabelecido pelo céu. Direciona cada mulher para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Essa é a minha oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus maravilhosas. Então, concluindo o 7º dia de hoje, do nosso propósito de 21, amanhã o tema é, vamos pegar aqui o tema do 8º dia, alinhada com a fé. Vamos falar um pouquinho mais sobre a fé, o firme fundamento de todas as coisas. Deus abençoe. Um cheiro.